Sejam bem-vindos a mais um programa do Igreja em Missão. Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós estamos em outubro e, por isso, o tema do programa de hoje está intimamente ligado a algo que aconteceu há 504 anos, mais precisamente em 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero afixou as suas 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, na Alemanha. Por isso, nós, com esse acontecimento, que ocorreu a 31 de outubro de 1517, deu-se origem àquilo que nós conhecemos hoje pela Reforma Protestante. E para nos falar sobre este tema da Reforma, nós temos hoje connosco, neste modo não presencial, a pastora Patrícia Marques e o pastor Eduardo Conde, a quem eu desde já agradeço a presença e a disponibilidade. Há perguntas cujas respostas todos nós podemos encontrar facilmente na internet, usando um motor de pesquisa, mas nós gostaríamos de as ouvir, de ouvir as respostas, no contexto deste programa de Igreja em Missão, e hoje, em outubro de 2021. E então, eu dirijo a primeira pergunta ao pastor Eduardo, e normalmente sobre qualquer acontecimento histórico há sempre antecedentes, podemos falar em origens, e então, ou causas. E eu perguntaria então ao pastor Eduardo quais foram, se nos pode dizer, quais foram as causas da reforma protestante. É claro que, como dizias, se formos à internet, se procurarmos no Dr. Google algumas das causas, das razões para a reforma, nós vamos encontrar, obviamente, uma panóplia imensa de documentos e de convicções acerca dessas mesmas causas. Uma das coisas que eu gostaria talvez de referir neste programa, porque acho que é alguma coisa que nós vamos encontrando muito, até particularmente naqueles momentos de diálogo ecuménico, que é as pessoas dizerem que as causas da reforma protestante, ou de qualquer reforma na Igreja, é essencialmente uma causa de poder, uma causa política ou económica. E isso nós encontramos muito. Nós encontramos muitas vezes essa referência às causas, particularmente neste caso que estamos a falar da reforma, como tendo acontecido por motivos políticos, económicos, mas também teológicos. Ora, eu gostaria de dizer que não há, de facto, nenhuma transformação na sociedade, e não há nenhuma transformação no que diz respeito à vida das igrejas também, e à história da igreja, que não tenha também, não podemos colocar isso de lado, uma causa política, uma causa económica. Mas há outros momentos de reforma na vida da Igreja, ou de separação na vida da Igreja, como é, por exemplo, o caso do primeiro século, que dá origem às igrejas do Oriente e do Ocidente, onde a questão política, onde a questão de poder é muito mais pertinente do que no contexto da Reforma. O contexto da Reforma não nasce em 1517, nem nasce com Martinho Lutero. É preciso perceber que se há, de facto, questões políticas no contexto da Europa, de uma Europa ainda muito dividida, muito fracionada e muito sob o poder espiritual de Roma, a verdade é que, ainda antes da Reforma, nós temos movimentos reformistas dentro da Igreja. Nós temos, por exemplo, os valdenses, que, a partir de Pedro Valde, que vem de França e que depois se vai situar no contexto daquilo que hoje é a Itália. Temos homens como John Wycliffe, ou John Hus, que são reformadores, são pré-reformadores. São homens que, ainda antes de Martinho Lutero, pugnam por uma realidade diferente na vida da Igreja. E, fundamentalmente, essa mudança, ela é de sentido teológico. Não é tanto do sentido do poder da Igreja, ou de uma afirmação do poder da Igreja, mas uma questão teológica. E se de facto nós olharmos para as 95 teses, que é de alguma forma o ícone da reforma, aquele momento simbólico da reforma, as 95 teses de Martinho Lutero, se nós as lermos, elas são fundamentalmente acerca
do perdão, acerca da graça, acerca da salvação, e tudo isto face a uma realidade, que é a realidade das indulgências e de tudo aquilo que elas significam em termos de uma construção teológica que nos fala de um Deus de uma forma completamente diferente daquilo que os reformadores pensam. E, portanto, que o perdão, que a graça, que a salvação tenha profundas implicações na eclesiologia da Igreja, a verdade é que aquilo que está em causa tem muito a ver com uma experiência individual e uma experiência coletiva na relação do indivíduo com Deus. E, portanto, eu diria que as causas para a reforma protestante, elas são fundamentalmente teológicas. Não nego as questões políticas, não nego as questões económicas, mas a causa fundamental é uma causa teológica. E se nós refletirmos Martinho Lutero, se nós pensarmos em Martinho Lutero na sua história, há um livro publicado precisamente acerca das 95 teses pelo falecido pastor Dimas de Almeida, é um livro da Universidade Lusófona, que tem também um resumo da história de Martinho Lutero, e nós vamos encontrar nesse resumo histórico, ou em muitos outros, como é, por exemplo, o retrato que outros historiadores fazem de Martinho Lutero, nós vamos encontrar traços de um drama pessoal de Martinho Lutero, como foi o drama pessoal do apóstolo Paulo, que exigia uma resposta teológica no sentido da sua relação e da sua compreensão desta relação individual com Deus e, obviamente, nesta relação individual, como é que eu me salvo? Como é que eu entro no favor de Deus? E essa é a razão fundamental para mim da reforma, não obstante, não escamoteio essa realidade de poderes políticos, poderes económicos, terem, obviamente, estado lado a lado também com esta dimensão teológica da reforma. E então, falando em dimensão teológica, podemos dizer que este movimento da reforma tem os seus princípios fundadores, digamos assim, ou fundamentais, talvez. Mais que fundadores, sejam princípios fundamentais. Pode dizer mais alguma coisa sobre estes princípios, Pastor Eduardo? Claro, porque, reparem, se a reforma protestante tivesse tido uma causa apenas alicerçada numa dimensão de poder, numa dimensão eclesiológica de quem manda na vida da Igreja, de quem é, no fundo, depositário dos tesouros, se uma Igreja, se toda a Igreja, se nenhuma Igreja, reparem, todo esse exercício de poder, ele se dilui quando nós olhamos para aquilo que são os princípios da reforma. E os princípios da reforma, eu poderia nomear 5, até poderia nomear mais, e creio que é importante, quando nós pensamos sola fide, somente a fé, ou somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, só a Deus glória. Se falarmos também, por exemplo, do ministério universal de todos os crentes. O sacerdócio universal do crente. O sacerdócio universal, o ministério universal de todos os crentes. Ora, isso são fundamentalmente afirmações de fé. São afirmações que tentam contextualizar a Igreja diante daquilo que verdadeiramente deve ser o seu fundamento. E a reforma protestante não foi outra coisa senão que um retorno às origens, um retorno àquilo que os cristãos encontram de essencial nas Sagradas Escrituras. E por isso, a partir da Sagrada Escritura e apenas da Sagrada Escritura, na tradição protestante, nós encontramos o fundamento da fé e a importância da fé, a importância de Cristo para a salvação do indivíduo, a importância da graça, viver apenas pela graça e não mais pela lei, e esta dimensão de uma vida que se preenche e que se compreende a si mesmo nesta dimensão de em tudo dar glória a Deus. E nesta perspectiva desta relação
com Deus, através da fé, por Jesus Cristo, alicerçado nas Sagradas Escrituras, debaixo da graça, diante de um Deus que merece toda a glória, nós nos tornamos, obviamente, ministério, cada um de nós, sacerdotes para a glória de Deus. E, portanto, quando nós pensamos nestes princípios da reforma, mais uma vez se salienta esta causa da reforma, que é fundamentalmente uma causa teológica, que no fundo tenta, uma vez mais, equacionar no coração dos homens e das mulheres talvez aquilo que nós possamos traduzir de uma forma simples nesse combate contra aquilo que eram as indulgências. De que a salvação não se conquista, a salvação não se ganha, a salvação não é alguma coisa que nós possamos comprar, nem ninguém é depositário de uma salvação a que nós possamos recorrer. A salvação, ela é-nos dada por Deus em Jesus Cristo de uma forma gratuita. Ou seja, a proclamação da reforma é que Deus ama-nos. E nós não precisamos de fazer absolutamente nada para que Ele nos ame. E Deus nos aceita. Nós já fomos aceites em Cristo Jesus. Agora, o nosso papel é rendermos-nos diante dessa graça, rendermos-nos diante desse amor, vivendo, obviamente, estes princípios da reforma que são basilares para qualquer cristão de tradição protestante. Talvez alguns já tenham ouvido ou lido alguns a frase, eu até vou ler para ver se não me engano: a Igreja Reformada sempre se reformando, e às vezes acrescentam segundo a palavra de Deus. A Igreja Reformada sempre se reformando. Eu agora perguntaria à pastora Patrícia que significado poderá ter esta frase quando nos depararmos com ela. Poderá comentar esta frase, pastora? Essa questão é muito importante para nós termos essa clareza que a igreja não pode ficar fechada em si. A igreja não pode ser voltada somente para si. A igreja precisa se atualizar. Então, a igreja precisa ir ao encontro, na atualidade, com os desafios dessa sociedade que nos apresenta várias questões, e a igreja precisa acompanhar. Então, a igreja precisa ser dinâmica, a igreja precisa ter essa questão de não ficar só olhando o que Martim Lutero fez na Reforma, e seus outros companheiros, os padres, mas hoje, o que a igreja precisa ser para ser esse organismo orgânico, né? Essa questão desse movimento. Então, ela não pode ser voltada para si. Ela precisa, a questão principal é que ela precisa ser, então, estar sempre se atualizando. E são muitas as questões que a igreja necessita trabalhar, né? Às vezes pode pensar, vamos pensar então na questão da criação, na questão da climatização, na questão emergente do mundo. São muitos desafios e às vezes nós podemos pensar, mas está muito longe. Mas nós temos como responsabilidade e como uma responsabilização para com as pessoas, essa conscientização do que fazer, o que eu posso fazer algo. Então, mediante tantos desafios, trabalharmos juntos, né? Trabalharmos no mesmo movimento como o pastor Eduardo nos falou, dessa questão do sacerdócio universal de todos os crentes, não trabalhar com uma questão de uma autoridade. A igreja não é, então, só do clérigo, só os pastores e as pastoras que vão trabalhar, mas tornar um todo, a igreja como um todo, para que a fé seja exercida e se torne em ação. Então, é uma igreja que não para em si, ela continua olhando para a sociedade, como Martim Lutero fez, e continua a fazer aquilo que precisa ser feito. Então, não é uma estagnação. Claro. Se me permite, eu gostaria de dar ainda um outro aspecto, concordando completamente com aquilo que a pastora Patrícia disse. Eu vejo nesta frase também uma outra preocupação, que não é a preocupação de olhar para um passado recente, mas a todo o tempo também revisitar
o acontecimento que é Cristo e a sua palavra, para precaver na história das nossas próprias igrejas aquilo que tem sido, porventura, historicamente, os lapsos da própria igreja. Ou seja, eu vejo também nesta frase um outro aspecto importante, que é a igreja, ela não se pode conformar com a realidade deste mundo, mas muitas vezes conforma-se. E muitas vezes no exercício do seu ministério, no exercício da missão que lhe é confiada, é muito fácil a igreja também poder encontrar caminhos errados. Então, eu creio que é sempre necessário uma reforma também no sentido de percebermos até que ponto, enquanto igreja, estamos de acordo com aquilo que é a essência do cristianismo, tal qual Martinho Lutero e outros reformadores, num outro determinado tempo, o pensaram. Ou seja, eu complementaria aquilo que a pastora Patrícia disse, a necessidade de sermos uma igreja para o nosso tempo, em diálogo com a contemporaneidade, mas, por outro lado, uma igreja que permanentemente se vigia a si própria, indo a Cristo, para que a sua missão seja efetiva e a sua palavra seja consentânea com aquilo que verdadeiramente é a palavra de Cristo. Muito bem. Então, como estamos neste programa Igreja em Missão, eu ia também perguntar, novamente à pastora Patrícia, no fundo já respondeu um pouco, e o pastor Eduardo também, mas como é que devemos viver o Espírito de reforma nos nossos dias? Ou seja, qual é a importância dessa vivência, a vivência desse Espírito, para a missão da Igreja? No sentido que o Eduardo falou também, o pastor Eduardo nos fala, trabalhar nesse dinamismo, a igreja trabalhar os desafios, mas olhar também quais são até os pilares dessa reforma, que nos traz, como o Eduardo nos apresentou, a questão de olharmos para Cristo, a questão da graça, a questão da centralidade da palavra de Deus. A centralidade da própria reforma não é o poder dos clérigos, não é o poder de uma doutrina, mas é a questão que a centralidade é a palavra de Deus. Então, viver esse espírito da reforma é também nessa questão da graça, vivermos pela graça de Deus, e é pela graça de Deus que nós estamos aqui, é nós termos essa graça entendida, essa graça como amor, dessa liberdade dentro da igreja, essa liberdade de expressão da própria fé dentro da palavra, da escritura de Deus, essa liberdade da inclusão, dessa liberdade das pessoas terem um espaço para que assim possam se sentir incluídas, essa questão do sacerdócio universal, como nós falamos, é nós não perdermos isso, e são esses pilares todos da centralidade da palavra, como aqui foi mencionado, mas nós irmos, então, ao encontro de grandes desafios que nós temos. Nós não podemos perder esse foco do que foi feito até então, mas do que daqui para frente nós caminhemos para essa questão dessa igreja reformada, sempre reformando, e não perder, então, esse espírito do agir, que é a palavra, o exercício da palavra, e juntamente com a ação, o que vamos fazer. Eduardo, fique à vontade. Sim, eu diria que, claramente, obviamente, quando nós estamos a falar de reforma, o nosso tempo hoje é completamente diferente do tempo dos reformadores. Nós hoje vivemos num mundo de não pertença ao cristianismo, que é uma realidade completamente diferente da realidade de Martinho de Lutero e de todos os reformadores, que de alguma forma era um mundo de pertença. A realidade religiosa estava totalmente presente em todas as realidades da vida. Isso hoje não é uma realidade. Isso hoje não é uma realidade. Nós hoje, o desafio do protestante, de um protestante hoje, ou de uma igreja protestante hoje, tem muito a ver com o facto de pela primeira vez, talvez, estarmos a viver numa geração de jovens, por exemplo, que nunca entraram numa igreja.
ou cujos pais talvez também nunca tenham entrado numa igreja. E, portanto, há aqui um desafio imenso, e que passa, talvez, eu diria 2 ou 3 critérios. Primeiro, passa por encontrar um caminho que não seja o da relativização da verdade, que é um fenómeno absolutamente crescente, mas também que não seja o da absolutização das expressões de verdade, quer dizer, os dois caminhos são trágicos. Eu penso que o grande desafio da reforma é a proclamação do Evangelho e a abertura de um espaço crítico para as pessoas poderem efetivamente assumir o seu próprio compromisso de fé. Eu creio que o desafio da reforma hoje colocado à Igreja é da procura de uma palavra profética que nos questione a todos, que questione a sociedade, que desinquiete as pessoas diante, eu diria, desta diferença para com o Evangelho, que vive numa espécie de um mercado livre no nosso mundo ocidental, em que toda a gente pode construir uma realidade à sua maneira. Ou seja, os valores do Evangelho estão presentes, nós conhecemos a nossa doutrina, nós conhecemos a forma como pensamos e falamos Deus. Temos que encontrar a roupagem do nosso tempo para que nem as pessoas possam viver numa relativização, nem as pessoas possam cair na absolutização das verdades que normalmente dá o fanatismo. E nós hoje vivemos num mundo de trincheiras, e eu creio que o grande desafio do protestantismo é retirar as pessoas das trincheiras para um espaço de diálogo, para um espaço de conversa, onde as pessoas aceitem na diversidade e se encontrem na diversidade e encontrem juntos uma relação com Deus, que eu acho que isso que é absolutamente fundamental para a construção das nossas sociedades de hoje. Muito bem, penso que já temos matéria suficiente para reflexão, agora durante este mês de outubro, e por isso estamos a chegar ao fim deste nosso programa, em que falámos sobre a Reforma Protestante, e eu agradeço à pastora Patrícia, ao pastor Eduardo, a vossa presença, a vossa disponibilidade para esta conversa, também com a vossa sabedoria, a vossa sensibilidade, e desejo, em nome da Igreja Missão, muitas bênçãos de Deus nos vossos ministérios. Nós regressaremos, se Deus quiser, em novembro, com outro tema, e até lá desejo a todos um tempo muito abençoado. Fiquem com a paz de Cristo.